Olá. A gente vê, né, inteligência artificial fazendo coisas incríveis hoje em dia. Reconhecendo imagem, prevendo resultados, um monte de coisa. É impressionante mesmo. Mas aí fica a pergunta: como é que a gente pega um modelo que já é bom e transforma ele em algo excepcional? Muitas vezes a resposta está lá nos bastidores, sabe? No coração do treinamento. Ah, sim. Nos otimizadores, nos hiperparâmetros. Exato. Aqueles algoritmos que ajustam o modelo e aquelas configurações mais finas, os hiperparâmetros, que meio que guiam tudo. É a sintonia fina, né? É isso. E hoje a nossa ideia é investigar justamente isso. Como é que funcionam esses mecanismos por dentro? Dá para ir além do que já vem pronto, criar nossos próprios otimizadores? E qual que é a arte, e a ciência também, claro, por trás de achar combinação perfeita de hiperparâmetros? Um desafio e tanto. Pois é. E para essa exploração, olha, a gente está com um material bem variado aqui. Tem pesquisa acadêmica da Unicamp e da Unifei que vão fundo na técnica. Trabalhos bem densos. Sim, e tem artigos de referência tipo a AWS, 4Future, que dão mais a visão da indústria, sabe? Discussões de comunidade, tipo o Reddit, onde a galera troca ideia na prática. Ah, legal ver o que o pessoal tá fazendo. E até documentação de ferramenta, tipo o Milvus. E claro, a Wikipédia para dar aquele contexto geral. A missão aqui é entender como essas peças se encaixam e por que dominar isso é tão crucial para tirar o máximo da IA. Faz todo sentido. É onde a mágica acontece ou não acontece, né? Exatamente. Então, vamos começar a desvendar essa caixa preta. A primeira questão que uma das fontes levanta lá da Unicamp é bem instigante. E se a gente precisa de um algoritmo de otimização que, sei lá, não está pronto numa biblioteca como o PyTorch? A gente fica de mãos atadas? Ah, felizmente não. Ferramentas como o PyTorch, que é super popular para Deep Learning, né, elas são pensadas para serem flexíveis. Claro, elas já vêm com os otimizadores mais comuns, o SGD, o Adam, O básico está lá. o básico tá lá. Mas elas também oferecem uma estrutura para você criar os seus próprios. Basicamente, tem uma classe mãe, vamos dizer assim, a Optimizer, e você pode criar a sua classe, que herda as coisas básicas dela, mas implementa uma lógica de atualização diferente, a sua lógica. Herdar uma classe. Tá, isso soa um pouco técnico. Mas na prática, o que significa? Como é que essa personalização rola? Olha, simplificando bem, é como definir um molde para o seu otimizador. E esse molde precisa ter, assim, duas partes essenciais. A primeira é um método chamado init. Pensa nele como o ritual de inicialização. O começo de tudo. Isso. Ele vai dizer para o PyTorch quais são os parâmetros do modelo, tipo os pesos da rede, que geralmente são tensores, né, matrizes otimizadas para cálculo que ele precisa ajustar. E também quais são as configurações padrão dele, tipo a taxa de aprendizado inicial, o famoso LER. Ok. Então, o init prepara o campo. E a segunda parte, onde a coisa acontece mesmo? Exato, a ação está no método STEP. É aqui que a lógica específica do seu algoritmo, a sua receita, entra em jogo. A cada passo do treinamento, sabe? Depois que o modelo calcula o erro e descobre o quanto cada parâmetro contribuiu para aquele erro, A tal da retropropagação, né? O loss.backward. isso mesmo, o loss.backward, depois disso o método STEP é chamado. E ele usa essa informação do erro, o gradiente, para decidir como atualizar cada parâmetro do modelo, seguindo a regra que você definiu lá no STEP. Entendi. E a monografia da Unicamp mostra isso com exemplos, né? Tipo o SGD e o Adam, que a gente ouve falar bastante. Sim, são exemplos ótimos para pegar a ideia. O SGD, o gradiente descendente estocástico, ele é o clássico feijão com arroz da otimização. O básico, mas funciona. Básico, mas funciona, é simples. Ele olha a direção do erro, o gradiente, para um pedacinho dos dados, um lote pequeno, e dá um passinho naquela direção para corrigir os pesos. A implementação é bem direta, é basicamente subtrair o gradiente vezes a taxa de aprendizado. Leve, sabe? Não exige muita memória. Já o Adam, Ah, o Adam é mais sofisticado. Pensa nele como um otimizador que tem memória. memória? Como assim? Ele não olha só o erro de agora. Ele guarda uma média móvel do erro passado, o tal do momento, e também uma média da variação desses erros ao quadrado.
Com base nisso tudo, ele ajusta a taxa de aprendizado para cada parâmetro individualmente. Ah, então ele é mais adaptativo. Exato. Ele acelera quando a direção do erro é consistente e dá uma freada se está oscilando muito. Isso muitas vezes ajuda ele a achar soluções boas mais rápido, especialmente em problemas mais complexos com muitos vales e montanhas na função de erro. Interessante essa diferença. O Adam parece mais esperto, né? Mas imagino que essa memória que você falou, guardar essas médias, deve ter um custo, não? Exatamente, aí que tá. Guardar essas médias móveis, os vetores M e V que a fonte menciona, exige mais memória RAM do que o SGD, que é bem mais simples. Faz sentido. É um trade-off clássico em otimização, né? Mais complexidade de memória versus potencialmente uma convergência mais rápida e robusta. A escolha entre um e outro depende muito do problema, do tamanho do modelo, dos recursos que você tem. Entendi. E a monografia chegou a testar essas implementações feitas em casa? Funcionou bem comparado com as do PyTorch. Sim, sim, o autor comparou, ele pegou as versões que ele implementou e as versões nativas do PyTorch e testou numa tarefa de classificação de imagens, cães e gatos, sabe? Usou a mesma configuração para todas. E os resultados? Foram bem próximos. Tanto para o SGD quanto para o Adam, a acurácia final ficou bem parecida entre a versão implementada manualmente e a versão que já vem no PyTorch. Ah, que legal. Pois é. Isso valida bem a ideia de que é perfeitamente possível implementar seus próprios otimizadores e ter um desempenho similar aos que já existem. Abre portas, né, para experimentar com algoritmos novos ou modificados que talvez sejam melhores para um problema bem específico seu. Muito bom saber disso. Mas nem tudo são flores, né? Pelo que entendi, teve um caso lá na pesquisa em que a implementação não deu muito certo. Sim, e é uma lição super valiosa. O autor tentou implementar um outro otimizador chamado Saga. A ideia dele é interessante, matematicamente falando, mas ele exige guardar todos os gradientes passados para todos os exemplos de treino. Para a rede que ele estava usando, a estimativa é que só essa tabela de gradientes ia consumir mais de 1.500 gigabytes de RAM. O quê? 1.500 GB, só para guardar gradiente. Exatamente. Totalmente inviável na prática, né, com hardware comum. Caramba, isso realmente coloca as coisas em perspectiva. Quer dizer, uma ideia pode ser super elegante na teoria, mas esbarrar feio nas limitações do mundo real, do hardware. Precisamente. É um lembrete, assim, crucial sobre a importância de estimar os recursos computacionais, especialmente a memória, antes de sair implementando algoritmo novo, por mais promissor que ele pareça no papel. Total. E essa questão das limitações, das escolhas que a gente faz antes mesmo de começar o treinamento, tipo escolher o otimizador, a taxa de aprendizado, isso nos leva direto para o próximo ponto-chave, os hiperparâmetros. A gente ouve falar muito deles. Qual é a diferença fundamental entre um parâmetro do modelo e um hiperparâmetro? Ah, essa é uma distinção chave mesmo. Os parâmetros, pensa assim, são os valores que o modelo aprende durante o treinamento, olhando para os dados. São os pesos, os bias de uma rede neural, sabe? Eles são ajustados pelo otimizador, como o SND ou o Adam, para minimizar o erro. Ok, esses são aprendidos. Isso. Já os hiperparâmetros são as configurações que nós, os cientistas de dados, definimos antes do treinamento começar. Eles não são aprendidos os dados, eles controlam o processo de aprendizado em si. Ah, entendi. Então, a taxa de aprendizado, o LR que a gente falou, a escolha entre usar SGD ou ADA, o número de camadas que a rede vai ter, tudo isso é hiperparâmetro? Exatamente, e tem muitos outros. As fontes mencionam vários. O tamanho do lote, o batch size, né? Quantos exemplos o modelo vê de uma vez antes de atualizar os pesos. O número de épocas, quantas vezes o modelo vai ver todo o conjunto de dados. Certo. E também coisas para ajudar o modelo a não só decorar os dados, as técnicas de regularização. Tipo o dropout, que desliga uns neurônios aleatoriamente durante o treino, ou o weight decay, um decaimento de piso. Tudo isso a gente define antes. E por que acertar esses hiperparâmetros é tão vital? As fontes da AWS, da 4Future, dão bastante ênfase nisso. Porque eles ditam as regras do jogo do aprendizado. Uma escolha ruim, olha, pode arruinar completamente o resultado.
Se a taxa de aprendizado for alta demais, o modelo pode nunca achar uma solução boa. Fica instável, sabe? Fica pulando a solução ótima. Isso. E se for baixa demais, o treinamento pode demorar uma eternidade ou ficar preso numa solução mais ou menos medíocre. E treinar por épocas demais. Aí vem o famoso overfitting. O terror. Quando decora e não aprende. Exato. O modelo fica ótimo nos dados que ele já viu, mas péssimo em dados novos, porque ele decorou, não aprendeu a generalizar. Então, o objetivo de ajustar os hiperparâmetros é justamente achar a combinação que faz o modelo ter o melhor desempenho possível na tarefa real, com dados que ele nunca viu. Faz todo sentido. Mas parece um desafio gigantesco achar essa combinação mágica, ainda mais quando tem tantos hiperparâmetros interagindo entre si. Como é que se faz isso na prática? É só na base da tentativa e erro, chuntando? Olha, a tentativa e erro manual, baseada na experiência, é um ponto de partida, claro, e ajuda a criar intuição. Mas é lenta, né? E não garante que você vai achar a melhor combinação. Por isso, tem métodos mais sistemáticos, que as fontes discutem bastante. Quais seriam? Bom, tem o Grid Search, a busca em grade. Você define uma lista de valores possíveis para cada hiperparâmetro, tipo 3 taxas de aprendizado, 2 tamanhos de lote, etc. E o computador testa todas as combinações possíveis. Parece exaustivo. E garante achar o melhor dentro daquela grade que você definiu, mas o número de combinações explode muito rápido. Se tiver muitos hiperparâmetros, fica inviável computacionalmente. Entendi. E a alternativa? Uma alternativa popular é o Random Search, a busca aleatória. Em vez de testar tudo certinho na grade, você define um espaço de busca, talvez com distribuições de probabilidade para cada hiperparâmetro, e sorteia combinações aleatoriamente dentro desse espaço. Aleatório. Isso funciona melhor? Surpreendentemente sim, porque nem todos os hiperparâmetros têm o mesmo peso, sabe? Alguns importam muito mais que outros. E a busca aleatória tem mais chance de tropeçar em bons valores para esses parâmetros mais importantes, com menos tentativas do que o Grid Search precisaria para cobrir tudo. A monografia da Unifei, por exemplo, usou Random Search e teve bons resultados. Que contraintuitivo, mas interessante. O aleatório superando o sistemático às vezes. E tem abordagens ainda mais espertas. Sim, aí entram métodos mais avançados, como a otimização bayesiana. Pensa nela como um detetive inteligente. Ela não testa cegas. Ela usa os resultados dos testes que já fez para construir um modelo probabilístico de como os hiperparâmetros estão afetando o desempenho. Ah, ela aprende com os próprios testes. Exatamente. E com base nesse modelo, ela escolhe a próxima combinação para testar de forma mais estratégica, focando nas áreas que parecem mais promissoras. A ideia é achar boas soluções com menos tentativas do que as buscas cegas. E tem outras estratégias também, tipo o Hyperband, que tenta ser mais esperto na hora de usar os recursos computacionais. Ele testa um monte de configurações rapidinho, por poucas iterações, e já descarta as piores cedo para poder focar o tempo de máquina nas que parecem melhores. Faz muito sentido usar a inteligência para guiar essa busca, né? Para não gastar tempo com o que não funciona. Mas durante todo esse processo de testar várias configurações, como a gente garante que não está escolhendo uma configuração que só funciona bem naqueles dados específicos que a gente usou para o teste? Como evitar cair no overfitting da própria busca de hiperparâmetros? Ótimo ponto. É crucial isso. É aí que entra a validação cruzada, o cross-validation. O método K-fold que a Unifei menciona é um exemplo clássico. Como funciona isso? A ideia é pegar o seu conjunto de dados de treinamento, não o de teste final, o de treino mesmo, e dividir ele em, digamos, 5 partes iguais, K igual a 5. Aí você treina o modelo 5 vezes. Em cada vez, você usa 4 partes para treinar e uma parte que ficou separada para validar o desempenho daquela configuração de hiperparâmetros. Ah, e vai rodando qual parte fica para validar? Isso, você rotaciona. Na primeira vez, a parte 1 valida, as outras treinam. Na segunda, a parte 2 valida, as outras treinam. E assim por diante. No final, você tira a média do desempenho nessas 5 validações. Essa média é uma estimativa muito mais confiável, mais robusta de quão bem aquela combinação de hiperparâmetros consegue generalizar para dados que não foram usados no treino direto dela. Entendi.
A validação cruzada funciona como um juiz mais imparcial para comparar as diferentes configurações que o Grid Search ou Random Search testaram. Exatamente. É essa média da validação cruzada que você usa para escolher a melhor combinação de hiperparâmetros e não o desempenho numa única divisão treino-validação, que poderia ser sorte. Perfeito. Agora, vamos fazer a ponte disso tudo com o que está super em alta hoje, os modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, GPT-4, Gemini, Claude. Como esses conceitos de otimizadores e hiperparâmetros se aplicam a esses gigantes? Bom, os LLMs são, na essência, redes neurais, só que enormes. Bilhões, às vezes trilhões de parâmetros. Geralmente são baseados numa arquitetura chamada Transformer, que é muito boa para entender contexto, relações entre palavras em textos longos, sabe? Sim, a base de muitos deles. E eles passam por um pré-treinamento massivo, com quantidades gigantescas de texto da internet, livros, etc. Aprender muita coisa sobre linguagem e sobre o mundo nesse processo. E o tal do ajuste fino, o fine-tuning. É aí que entra a adaptação para tarefas específicas. Exatamente. O fine-tuning é pegar um desses LLMs que já foram pré-treinados, que já tem esse conhecimento geral enorme, e treiná-lo um pouquinho mais. Só que agora num conjunto de dados menor e bem específico para uma tarefa particular. Tipo, responder perguntas sobre um domínio específico ou analisar sentimento em comentários. Isso, perfeito. É uma forma de transferir aquele conhecimento geral imenso para uma aplicação mais focada, sem ter que treinar um modelo gigante do zero para cada tarefa. Imagino que, nesse processo de fine-tuning, os hiperparâmetros voltem a ser protagonistas, né? Com certeza, totalmente protagonistas. Ajustar hiperparâmetros como a taxa de aprendizado, o tamanho do lote, o número de épocas que você vai fazer esse ajuste fino é absolutamente crítico. Só que o desafio aqui tem uma nuance a mais. Qual seria? Você quer que o modelo aprenda bem a nova tarefa específica, mas sem esquecer todo aquele conhecimento geral valioso que ele adquiriu no pré-treinamento. É um fenômeno que o pessoal chama de esquecimento catastrófico. Ah, faz sentido. O modelo se especializa tanto na tarefa nova que desaprende o resto. Exatamente, é uma dança delicada. Você tem que ajustar os hiperparâmetros para ele aprender o novo, mas sem apagar o conhecimento antigo. Que interessante. E como se faz isso? Tem técnicas específicas de hiperparâmetros para o fine-tuning? Sim, tem sim. Por exemplo, é muito comum usar uma taxa de aprendizado bem menor durante o fine-tuning do que é usada no pré-treinamento original. Para ir com mais calma, né? Isso, para não bagunçar muito os pesos que já foram aprendidos. A fonte da Milvus até menciona a possibilidade de usar taxas de aprendizado diferentes. Uma taxa para mexer nas camadas originais do modelo pré-treinado e talvez uma taxa um pouco maior para camadas novas que você adicionou só para tarefa específica. Que sofisticado. É. E os parâmetros de regularização, como o dropout e o weight decay, também são super importantes aqui. Eles ajudam a evitar que o modelo se especialize demais mesmo, na tarefa nova e perca aquela capacidade de generalizar que ele tinha do pré-treinamento. Fascinante. Como esses conceitos se aplicam e se adaptam, né? Desde a implementação de um otimizador básico até o ajuste fino desses modelos gigantescos. Então, para a gente amarrar nossa exploração de hoje. Vamos lá. Sim, é totalmente viável criar nossos próprios otimizadores em ferramentas como PyTorch, entendendo aquela estrutura básica do init e do step. Mas talvez o ponto mais crucial que a gente discutiu foi a arte e a ciência de ajustar os hiperparâmetros. Sem dúvida. Aquelas configurações externas que a gente define antes, como taxa de aprendizado, número de camadas, tamanho do lote, elas são absolutamente determinantes para o desempenho final. Seja num modelo simples de classificação de imagens, seja nos LLMs mais complexos. Com certeza. E que a gente tem um arsenal de técnicas para tentar achar boas configurações, desde as buscas mais simples, manuais ou em grade, até métodos mais eficientes como a busca aleatória e a otimização bayesiana. E sempre usando a validação cruzada como guia, né? Para ter certeza que o modelo vai generalizar. Exatamente. E a história do Saga nos lembra das limitações práticas, do custo computacional, enquanto o fine-tuning dos LLMs mostra esses desafios mais específicos, como evitar o tal do esquecimento catastrófico. No fim das contas, essa escolha cuidadosa tanto do otimizador quanto, principalmente, dos hiperparâmetros, combinando conhecimento técnico com uma experimentação metódica, bem pensada. É o que realmente separa o modelo de IA mediano
de um que entrega resultados impressionantes. Boa. Não é só ter dado e um modelo gigante. Não mesmo. É saber como treiná-lo da melhor forma possível. A sintonia fina faz toda a diferença. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo refletir. Com os modelos ficando cada vez maiores, mais caros para treinar, exigindo essas otimizações e ajustes cada vez mais precisos, como será o futuro desse processo todo? Será que a gente caminha para uma automação quase total, onde a própria IA vai encontrar os melhores hiperparâmetros para si mesma, de forma super eficiente? Ou será que a intuição, a experiência humana, vai continuar sendo indispensável para guiar essa busca, talvez numa colaboração mais próxima com ferramentas cada vez mais inteligentes? Fica aí a questão para a gente pensar.